Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Bora para o nosso 4º episódio do seu podcast favorito e provocador, Ela e Ele. Eu sou Camila Dariva, celebrante, empresária, coordenadora e gestora de eventos e projetos. Mãe da Diana, da Fabiane, do Dominique e da Franciele. Tenho 40 anos, 27 destes dedicados à área de eventos, mas deixando um pouquinho o meu eu de lado, vamos para o nosso conteúdo do dia. E antes da gente falar a respeito do conteúdo, nada mais justo do que apresentar meus companheiros aqui de bancada, Paulo Vinícius, boa noite, boa tarde, bom dia. E a nossa maravilhosa convidada que abriu um espaço na agenda dela para estar aqui com a gente, a Débora Ock. Se apresente, Débora. Obrigada. Meu nome é Débora Ock, sou advogada, sou mãe do Gustavo Yudi, do Davi Seide. Estou aqui para contribuir com vocês. Obrigado por ter vindo. Muito obrigada, Débora. Então vamos lá, nosso canal no YouTube, TikTok, Instagram é o Ela e Ele Podcast e fica um convite super carinhoso para vocês nos acompanharem, compartilharem e interagirem em todas as nossas plataformas. E antes de começarmos aquele papo que promete fazer até os cabelos dos calvos se arrepiarem, gostaria de agradecer com todo carinho os nossos apoiadores. Ao incrível médico Dr. Nasser Reda, que realiza um trabalho fundamental na obtenção dos melhores resultados para a sua saúde e bem-estar, seja na perca de peso, reposição hormonal, crescimento capilar, longevidade, melhora na performance e muito mais. E é claro, preciso fazer aquela menção mais que carinhosa ao estúdio Beto Chaves Tatu, que tem um trabalho primoroso, desenhos exclusivos, atendimento de primeiríssima qualidade e que vai trazer mais cores e belezas à sua skin. Obrigado a vocês, nossos apoiadores. Frisamos mais uma vez que indicamos eles com todo carinho, pois eles são realmente top das galáxias. E a você, empresária, você que quer contribuir com o nosso podcast, quer fazer parte desses nossos queridos apoiadores, fica um convite muito especial, venha conversar com a gente. Pode ter certeza que a sua marca vai ser evidenciada com muito carinho, muito respeito, e você vai ter os melhores clientes, sem sombra de dúvida. Então, vamos lá. E hoje o tema é baseado, inclusive, numa conversa que a gente teve com uma das nossas espectadoras e que foi ensejado já no último podcast que a gente fez, que tem sido uma frase que uma grande parte das mulheres tem falado com peso no coração e nos ombros, que eu acho que não deveria nos competir, vai. Se eu não fizer, não tem quem faz. Que realidade que chegamos. A que ponto chegamos, senhoras e senhores? Importante no início dessa conversa deixar bem claro o seguinte: a gente não está aqui fazendo uma caça às bruxas. Jamais. A ideia desse debate, dessa conversa, é constatar alguns problemas que vêm ocorrendo na atualidade, algumas crises por que passamos, e mais do que isso, tentar encontrar soluções, sugestões, conscientizarmos daquilo que de fato está ocorrendo para darmos passos largos, de preferência, porque estamos atrasados quanto a isso, para melhorar e resolver a situação. Quem vai fazer aquilo se Quem as vai mulheres não fazem? tarefa de casa, é uma tarefa de casa não só dos homens, das mulheres, mas das próximas gerações. Eu acho que esse é um ponto também muito importante da gente pensar com carinho nessa preparação das próximas gerações para que cada um, sabe, tenha o seu lugar. Você na sua expertise, Débora, como é que essa sua percepção em relação a essa estrutura familiar, onde a mulher chega no ponto de falar, se eu não fizer, não tem quem faz, aonde está esse homem? O que esse homem está fazendo? O que pensa? Aonde vive? Eu vou defender os homens aqui. Que difícil. Um bom advogado que sou. Que difícil. Bom, acredito que trazer conhecimento para termos consciência, né? O porquê está existindo essa sobrecarga? Onde está essa ausência? Foi um erro de cultura? Foi social? Foi a família de forma mais individualizada? Ou isso é mundial? Será que essa reclamação de sobrecarga sobre a mulher é Paraná, Brasil ou está no mundo? Eu, pelo que tenho visto, está no mundo. Então existe uma desatenção
uma questão de abandono com as tarefas, com a companheira, com a mulher, com os filhos. Com O que eu tenho certeza. dito sempre, faço direito de família antes mesmo de terminar a minha graduação, então são quase 22 anos trabalhando com direito de família. Iniciei na conciliação, então eu busco sempre conciliar, trazer as melhores formas de convivência após o término daquele relacionamento, porque quando existem filhos, não tem como separar pai e mãe, Exato. né? Marido e mulher se separam, pai e mãe não. Então, eu acredito que até o termo visitas tá errado. Tá errado. Pai, mãe, não é visita. Pai e mãe é convivência. Correto. Então, fazer um plano de convivência, um plano de participação. Será que essa mulher, mesmo trabalhando, mesmo tendo profissão, ela tem condições de arcar com 50% do que é dado? Será que não começa aí a sobrecarga? Saber que existe uma desproporcionalidade em tantas coisas, não só financeira, mas na responsabilidade. Quando a gente fala em plano de convivência, será que uma vez a cada 15 dias é suficiente? De forma alguma. Daí a gente vai entrar numa outra questão, tá? Que eu acho que é bem pontual em relação a isso, que é o quê? O fato, especificamente, dos filhos só terem uma criação. A criação da mãe. Porque uma vez por semana, a cada 15 dias, não é uma convivência, é uma visita. E visita, você não absorve nada de uma visita. Então, assim, a partir do momento que cria-se exatamente aquilo que você falou, é uma dinâmica de convivência, onde você está dividindo tanto a parte positiva quanto negativa daquela criação, você está tendo tanto o homem quanto a mulher presentes na vida daqueles filhos e tendo esta referência para formar-se um bom adulto. Juntos. Completando. O que um não consegue fazer, o outro dá suporte. Né? Deveria ser assim, mesmo antes dessa relação de pós-casamento, mas durante o próprio casamento. Quando a gente fala de uma sobrecarga, não é só o pós, né? É durante o próprio casamento. De que forma está sendo essa convivência? O que é essa sobrecarga? Quando a gente fala, estou sobrecarregada, em quê? Em tudo. A maioria das mulheres, e depois eu vou passar até a palavra para o Paulo, trazer um pouquinho desse universo masculino em relação a isso. Quando a mulher chega em casa do trabalho, ela não tem o descanso. Não estou generalizando. Existem casais onde essa dinâmica de divisão de tarefas ocorre, mas ainda existe aquela percepção de que o homem chega em casa para descansar. A mulher chega em casa para a segunda, para a terceira, para a quarta etapa do cotidiano dela. Porque é casa, é família, é filhos, é o marido, é a atenção que ela precisa distribuir para tudo aquilo funcionar. E daí a mulher fala assim, estou sobrecarregada. Algumas pessoas já conseguiram se aperceber dessa sobrecarga, mas ainda tem gente que fala assim, mas do quê? Mas do quê? Isso se torna, às vezes, até um pouco mais cruel quando a mulher abre mão de trabalhar fora e trabalha em casa. Você fica o dia inteiro em casa. Como é que você não dá conta do trabalho, da casa, dos filhos? Gente, casa é uma loucura. Se você trabalha dentro do ambiente familiar, você não consegue nem desassociar. Porque ao mesmo tempo que você tá botando uma roupa para lavar, você tá atendendo uma ligação, você tá mandando um orçamento, você tá atendendo um filho, você tá pensando o que você vai fazer de almoço, o que você vai preparar para janta, o cachorro, papagaio, periquito que você também tem que cuidar. Então, assim, essa sobrecarga, ela é muito cruel. Tanto para a mulher que vai trabalhar fora, como aquela que trabalha em casa, como aquela que trabalha esporadicamente. Sabe? Porque assim, você acaba assumindo aquela função também de prover, porque hoje em dia só um trabalhando em casa, dificilmente você consegue dar conta de absolutamente tudo. Então você tem esse ganho financeiro,
Só que você tem essa sobrecarga da mulher. Você trouxe nessa necessidade. Ah, você tem que completar a renda de casa. Ah, não vai conseguir fechar os 10-10, como a gente tem ouvido, mas pelo menos ali 6-7 com 10 dele. Mas e o depois? Você traz toda a sua participação externa e dentro de casa você fica com 100%? Paulo não, né? Paulo é exceção, porque eu sei que ele... O Paulo é nosso xodózinho aqui. Ele vai... Só não me chama de fofo, por favor. Ele lava Xodó as até cuecas. Ele lava as cuecas, então isso é muito importante. Então, assim, essa divisão... E é um exemplo, né? Essa divisão, eu gostaria que você até falasse um pouquinho dessa tua experiência doméstica no sentido de divisão de tarefas, sabe? O masculino e feminino interagindo de maneira saudável em prol da família. Coisa que hoje em dia, meu Deus, é mais fácil ganhar na Mega Sena do que a gente ter exemplos assim que funcionem. Por isso que a taxa de divórcio é tão alta, né, Débora? Altíssimo. Meu pai tem um poema que ele escreveu uma vez, chamava-se Harmonia do Lar. Ele escreveu esse poema em homenagem à minha mãe. Quando é harmônico, no lar, não existem tabelas, agendas, você faz isso, eu faço aquilo, as coisas acontecem, porque existem sensibilidade, existe empatia. Todo mundo sabe que é responsável por tudo. Cumplicidade. Não sou responsável só por isso e você por aquilo, você não fez aquilo, a culpa é tua, então vai atrás. Não, as pessoas participam, porque a família é una. Exato. Agora o que acontece é o seguinte, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem, aquilo que a gente não recebeu. A gente sabe que em décadas houve uma transformação da sociedade que em séculos não aconteceu. Eu não fui educado pelo meu pai para ser o homem que hoje um lar existe. Ele passou para mim valores que com eles eu consigo me adequar às necessidades. Mas as mulheres também não foram educadas para suportar toda essa carga que hoje elas suportam. As mulheres, em boa parte, sim, foram educadas a não precisar de homens. Isso eu passo para minha filha também. Sim. Mas elas não imaginariam, e nem os nossos pais imaginariam, como preparar os nossos filhos para o hoje. Então, existe um déficit de educação, tanto do homem quanto da mulher. Ela abraçou o mundo e quis abraçar o mundo. O homem não tem nem consciência daquilo que ele pode participar, muitas vezes. O diálogo é essencial em casa. Amor, eu não estou conseguindo fazer, vamos sentar e conversar para ver o que a gente pode fazer. Você pode identificar que a tua esposa está tomando um monte de remédio. Opa, por que ela está tomando tanto remédio assim? E adequar as coisas. Assim, meu pai, eu sempre faço referência a ele, porque é o referencial de masculinidade que eu tenho. Ele é um homem de 1929. Naquele tempo, o homem era quase rural. A sociedade ainda era rural. O homem tinha contato com a natureza. O homem perdeu a sua força vital quando perdeu o contato com a natureza. O homem tosqueava a ovelha, ele consertava a cerca, ele cuidava do gramado, ele plantava, ele matava um porco, ele limpava o porco, ele tinha o que fazer. Ele exercitava, assim, a sua masculinidade. E aí ele veio para a cidade. O homem trabalhava das 8 às 6, ia se divertir, ia para casa e mais nada. As mulheres, por outro lado, elas continuaram com as atividades que ainda eram do campo. Sim. Só que ele não se deparou com isso. Peraí, eu estou fazendo muito menos do que eu fazia antes. O que eu posso fazer para colaborar? Isso implica em sobrecarga. Correto. Outra questão importante, o homem feminino. Isso é ruim? Não, tem muito homem que é feminilizado, mas que tem muita sensibilidade, que colabora muito mais do que machões. Concordo. Mas aquele homem que ainda hoje vive sob a asa da mãe, o tal do complexo de Édipo, que ele casa e transfere para a esposa a imagem que ele tinha antes da mãe. A esposa hoje tem um outro filho. Outro filho dentro de casa. E o que acontece? Cansaço. Ela tem que criar também? Cansaço, briga, exaustão. Totalmente. Falta de admiração. Acaba-se a admiração. Acaba o sexo. Acaba o sexo. Existe
uma história, ela é medieval. É do João de Ferro. João de Ferro era um monstro. Ele morava num lago. E aí um dia o rei capturou esse monstro e deixou ele lá no meio do reino, dentro de uma jaula. Um príncipe estava brincando um dia ali perto e a bola rolou para dentro da jaula. João de Ferro pegou a bola e falou assim: você quer essa bola de novo? Quero. Então eu quero a minha liberdade. Só que a chave da minha jaula está debaixo do travesseiro da tua mãe. E desafiou o menino. Se você quer a tua bola e quer me dar a liberdade, e era a liberdade do menino também. E aqui existe uma simbologia em torno disso. O menino precisava romper com a sua mãe para conquistar aquilo. E hoje o que acontece, muitas vezes, é que não há esse rompimento. Os homens casam com 30, 40 anos, eles saem diretamente da casa dos pais para o seu novo lar. Hoje em dia, os jovens não querem nem sair mais de casa, né? Aí a gente vai entrar na parte que eu amo frisar em letras garrafais, é o pai de pet, pai de planta, né? Porque assim, ele não consegue... E além disso, ele não quer se relacionar porque isso implica em ter que entender o outro, ter que aceitar o outro e construir algo com o outro. A casa, o ninho, não era um lugar assim tão confortável. Na nossa época, todo mundo queria sair de casa o mais rápido possível. Agora não. Agora eu vou sair porque eu não pago as despesas da casa. Para que eu vou juntar com uma outra pessoa para pagar o quê? Exato. E aí você parte para um outro relacionamento, né, que não é aquele com a sua mãe, com o seu pai, com uma outra pessoa, com alguns benefícios diferentes, e dentro daquela estrutura, você começa a sabotar essa estrutura. De que forma? Não sendo participativo, não sendo colaborativo, não sendo ativo na sua paternidade, querendo dividir conta da mesma forma, escondendo patrimônio para que ela não tenha participação. É um piá. Um moleque, não deixa de ser um moleque. Ela contou nos bastidores aqui um exemplo de um cidadão que ficou o dia inteiro com a criança, alguma coisa assim. Ah, no videogame. Sem cuidar do filho, né? Eu vou falar pra vocês aconteceu? assim, eu tenho um verdadeiro horror a videogame. Brigas. Justamente por causa disso, porque assim, antigamente o videogame era para quê? Era para criança. Hoje em dia, se bobear, o cara tranca o filho no quarto para poder ficar com o videogame da criança. Se bobear não, hein? Exato. Isso se torna doentio. Porque assim, a partir do momento que ele deixa o filho de lado para ficar com o videogame... Vou trazer um exemplo. Bora lá, Débora. Vamos lá, sua esposa ganhou uma boneca. Ela viu uma boneca ali, pediu, mesmo ela fez, comprou, ela trabalha, tem o dinheiro dela, comprou uma boneca, aquela boneca maravilhosa. Começou a brincar com a boneca. Ah, cadê o jantar? As crianças estão com fome, você chegou primeiro. Ah, não, tô brincando com a boneca. Daqui a pouco ela vai, chama mais uma amiga e as duas têm mais bonecas, ficam brincando de boneca e as coisas vão ficando para trás. Sobrecarga é porque quem tá cumprindo com a responsabilidade. Daqui a pouco ela chama mais amigas e fica todo mundo ali só brincando no mundo da fantasia com a boneca, porque lá tudo perfeito, lá você é o campeão. Não, tô dando um exemplo. Uma analogia. Não, porque pelo que você falou agora há pouco, o menino tá brincando com videogame. Tava, o menino tava brincando. E a criança com agora, fome. Se a gente inverter a com posição. a fralda suja, né? Já era na hora do almoço e a fralda tava ainda da noite anterior. Ele não cuidou desse filho. Ele tem capacidade para cuidar dessa criança. O homem adulto tem capacidade de cuidar de uma criança quando ele não é realmente adulto, independente da idade? Eu não recebi um manual quando eu virei pai. Eu acho que nenhuma mãe recebeu mas também. Você virou pai, você né? tem que ter. Você vira pai, né? Você vira. Você tem que ir atrás, né? Você é teu filho. Na minha vida não é a teu parte mais maravilhosa que existe, entendeu? Não é seu parceirozinho que você põe um pão seco na boca e dá um outro controle para ele jogar. Não é assim que funciona. Você reclamaria da sua esposa, das amiguinhas, lá brincando com a boneca. E por que a mulher, quando fala que ele tá fazendo a mesma coisa com o videogame? Ah, não, mas é meu espaço. É o meu tempo de diversão. Eu já trabalho... Acho que a frase que
que eu mais ouvi, trazendo agora um case pessoal meu, desculpa, mas eu trabalho o dia inteiro, eu fico o dia inteiro fora. Quando eu chego em casa, eu quero o meu tempo, eu quero o meu videogame. Com perdão da palavra, mas o cacete, porque a casa não vai esperar ele terminar o videogame, fechar o jogo, para que isso venha acontecer. Aproveitando esse exemplo, quando essa pessoa decide formar uma família, só que ela é tão infantilizada ainda, e a sua parceira, ou o seu parceiro, o seu companheiro, porque a mulher também acaba, né, uma gangorra aí de papéis, ele grita, ou ela grita, né? Aí acontecem o quê? As discussões que acabam inflamando, você entra nas questões de violência, Sim. violência doméstica. De que forma? Psicológica. Ah, me atende agora, faça isso, é sua obrigação. Cadê seu dinheiro, já que você trabalha? E o dele? Quantas mulheres? Quantas? Eu pergunto. Qual o seu regime de casamento? Ah, não tenho. União estável? Ah, estão compartilhando os bens adquiridos durante a constância daquela união, daquele relacionamento. Você sabe quais são? Não. Ele assina, inclusive, contratos como solteiro para que ela não tenha nenhuma participação. Daí a gente Precisa. volta naquela questão de cai no abuso, que está numa relação, mas continua agindo individualmente. E com infantilidade. Que adulto é esse? Com perdão do Paulo que está aqui, que não é, digamos assim, a via de regra, mas em vias de regra, a gente tem uma gama hoje muito vasta de homens infantilizados que estão sendo carregados pelas suas companheiras, que estão, abdicando do seu posto masculino e simplesmente existindo. Mas ele existe dessa forma, por quê? Será que não foi uma mulher que fez com que ele ficasse dessa forma? Sim. Não existe uma linha de culpado, não são as mulheres, não são os homens. A gente precisa compreender uma somatória. Que se um não existir, o outro não é também como se completar. Acho que não vai dar certo isso, porque a gente vai entrar na parte de questões de homossexualidade. Mas, né? Mas quando você tem um relacionamento, e quando eu falo qualquer tipo de relacionamento, os dois precisam estar cientes do que é parte de cada um. E como o Paulo já trouxe, verbalizar. Agora é contigo. Hoje em dia é muito comum, é muito fácil juntar, entendeu? Sim. A gente já falou do casamento, Já. Falamos que em certo aspecto pode ser algo retrógrado, pode até ter sido criticado por isso, mas ali havia um período em que as pessoas acabavam por se conhecer melhor. Sim. 3 meses, 4 meses para juntar, não é suficiente. Ritualidade do namoro. Ritualidade. Rituais. Tá aqui, ó. Outro livro, eu sempre indico um livro aqui, ó. Os Aspectos do Masculino. Carl Jung, tá? Ele fala muito de rituais. Perdeu-se isso. Separar é um trabalho danado. Oxe. O processo de separação é cansativo, porque as pessoas juntam a escova de dente em 2 meses, mas para separar, esse processo de desgaste, de conscientização, de tomada de coragem, iniciativa para sair desse relacionamento, Exato. pode levar muito tempo. E sai muito mais caro. E Muito caro numa mais proporção que o dinheiro não paga. Muito Exato, mais caro. Muito mais caro. E é muito comum, a gente está falando de homens aqui, esse homem infantilizado por causa da proteção demasiada da mãe. Esse é um ponto interessante aqui, porque nós, quando criamos os nossos filhos homens, é diferente de criarmos nossas filhas mulheres. Como essas mulheres estão criando suas filhas. Exatamente. A superproteção da mãe ao homem, que é o queridinho, é assim, é o menininho da casa, sempre foi. Lá em casa, minha irmã tinha ciúme de mim por causa disso. Né? Se você não rompe isso de alguma maneira, você vai continuar sendo super protegido, você vai continuar tendo essa sensação, essa necessidade
de proteção e acolhimento que você transfere para a esposa e é mais uma tarefa que ela acumula. Acumula. Eu quero trazer a importância do homem, ou do masculino, ou da masculinidade dentro da família, não só para o filho, mas como para a filha. Diga. Que eles precisam ter essa referência. Os dois precisam ter essa referência. Só que uma referência boa. Positiva. Positiva. Qual é a referência masculina que você tem? É de um agressor. É de uma violência sexual. É um abusador. Não vai dar para ter essa Não referência. vai dar. Então a gente precisa de uma referência positiva, de construção, de responsabilidade. De que forma? Eu realmente acredito que muitas coisas acontecem por falta de orientação, por falta de conhecimento. Eu não acredito que isso aconteça porque ela quer realmente executar. Acho que ela só não percebeu ou não sabe, não sei. Né? Não dá para escolher um lado e colocar Até um porque ponto final. cada pessoa é uma pessoa, cada circunstância São uma muitas circunstância, possibilidades. São muitas possibilidades. A gente está falando de pessoas que são universos totalmente, sabe, únicos. Então não tem como Então, a gente ser juiz de direito em relação a isso. Se cada dia, com mais informação, com mais instrução, trazendo conhecimento desde da mais tenra idade da criança, realmente, para que ela saiba, desde pequeno, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é coparticipação dentro das suas responsabilidades, eu acredito que isso tudo vai ter essa evolução com passos largos. Sob risco de perpetuação do problema, né? Porque você estava falando da menina. Nós falamos no podcast passado, se não me engano, do ânimos, né? Da referência masculina que ela tem guardada lá no subconsciente. Se ela não tem uma referência boa, ela, quando for adulta, ela vai identificar essa referência boa ou ruim no companheiro que ela vai encontrar. Ela vai projetar. Sim. Ela vai projetar. Ela vai projetar. Se a referência for ruim, isso se perpetua. Se for boa, ela consegue manter um nível bom da família. A questão é a seguinte, e se ela não tem essa referência? E por que ela não tem? E se ela não tem? Porque o homem está ausente, porque o pai está ausente. E isso é muito comum. Ou a ausência física, ou a ausência socioafetiva, emocional. Eu nem vou trazer aqui o número de nascimentos, de certidões de nascimento sem nome de pai. Aí a gente não vai responsabilizar ninguém porque um filho se faz a dois. Exato, Sim. exato. Mas assim, essa lacuna, a gente tem que pensar de uma maneira, como sociedade, porque assim, você não tem como resolucionar tudo da maneira X, Y, Z. Cada história é uma história. Precisa de um parâmetro, precisa de uma resposta adequada. Mas nós, como sociedade, nós precisamos acolher essas mulheres, essas crianças, essas famílias, e como sociedade, porque assim, agora voltando lá à época das tribos, lá nos primórdios, quando um guerreiro saía e morria e aquela mulher ficava sozinha, aquele grupo como um todo abraçava aquela mulher, aqueles filhos e dava educação. Era o vô, era o tio, era o vizinho, era a sociedade que abraçava aquela pessoa, aquela família para dar o aporte e a figura masculina. Porque se a mulher não tinha mais a figura daquele guerreiro dentro de casa, os seus próximos, aquele clã, sim, ia gerir aquela necessidade, ia gerir, sabe, a proteção. Se o pai não estava presente, o avô, o vizinho, o tio, o irmão mais velho ia pegar aquele menino, ia dar educação. Aquela menina ia ficar assistida pelos outros homens para se sentir protegida. Então, nessa visão, eu acho que assim, falta um pouco de empatia da sociedade, de não olhar só para o próprio umbigo e olhar para a casa do vizinho, sabe? Para a irmã, para a tia, para a prima. Não estamos falando só de uma masculinidade, né? Mas uma masculinidade saudável. Exato. Um feminino saudável. Né? Pessoas saudáveis, porque pessoas doentes acabam adoecendo todo o meio onde ela convive. Ela está acostumada com discórdia, está acostumada com disputa, está acostumada com tempestade. Então, onde ela for,
ela vai construir Ela isso. vai perpetuar aquela situação. Você falou agora há pouco dos tribais, né? É onde os psicólogos, os estudiosos, os psiquiatras, eles buscam ilustrações para alimentar suas teses, né? Na tribo. A tribo. Na tribo. O que acontece? A ausência do pai ou da mãe em casa, ou na criação dos filhos mesmo, não em casa, uma separação sadia, ela gera o desequilíbrio na cria. Sim. Se a cria ela é demasiadamente cuidado pela mãe, sem o pai para equilibrar isso e ser mais firme, o menino vai ser um dependente. Se a menina ela é criada pelo pai e super protegida como uma princesinha, Ela vai ser mimada. ela vai ser totalmente mimada e insuportável. Insuportável. Então, assim, a gente às vezes parece que a gente está falando e está se baseando em referências que não se aplicam mais hoje em dia. Parece que é uma coisa totalmente fora dos nossos tempos. Mas não. Arcaica. Mas A palavra eu acho que seria essa. Demodé. Nós temos uma percepção que não é arcaica, mas é uma opção, talvez uma visão, melhor dizendo, daquilo que realmente funcionava e que talvez se aplicado hoje voltasse a funcionar. Porque assim, perdeu-se muito da essência feminino, masculino, Sim. in natura. Sim, In natura. sim. Maquiou-se demais, mexeu-se demais, fez-se demais e perdeu demais. Olha que interessante um exemplo. Eu não posso falar o nome da pessoa, mas Não, é muito, depois muito, você fala muito no próxima off. de mim. Era ela que levava o menino dela para jogar bola. Porque o cara estava sentado no sofá, tomando uísque. Entendeu? Isso era corriqueiro. Aham. Era ela que levava o menino para fazer algum tipo de esporte, alguma atividade própria do menino. Sim. Ela que levava o menino para o escoteiro, para conviver com outros homens, com outros meninos. Porque Ela sabia a importância, ela né? sabia a importância disso. Exato. Aquela falta que existia em casa, ela queria suprir para que ele não carregasse isso para as próximas gerações. Essa inversão de papéis, antes havia uma definição muito clara de quais eram as atividades do homem, quais eram as obrigações da mulher, ou vice-versa. Isso a gente pode discutir num próximo podcast. Claro. Hoje, essa confusão, ela mistura totalmente a cabeça da criança e ninguém sabe quem vai ensinar a criança a fazer o quê. Entendeu? Às vezes a criança é completamente masculinizada pela mãe e não tem o equilíbrio do feminino pelo pai, que fosse, mas não existe esse equilíbrio. E isso implica em problemas que hoje a gente está se deparando, né? O homem completamente feminilizado em casa e a mulher masculinizada. E enquanto houver isso, há um equilíbrio, porque os polos não são Estão os opostos. invertidos. Eles estão embora invertidos, embora- eles ainda se complementam. Embora isso, porque os polos Os se dois estão atraem. invertidos. Os Pois polos é, se atraem. eles sempre Mas vão se se tiver atrair. muito bem claro qual é quem em qual polo. Pois é, daí só que a gente vai chegar numa questão assim, ok, nós temos os princesos juntamente com as xenas. Gente, perdão, mas isso é uma visão do inferno. É uma visão do inferno. Quem que vai trocar uma lâmpada? A gente colocou ontem no story lá o Marido de aluguel. O Rambo é o homem, é a mulher agora. O Rambo é a mulher. Então, A assim, Ramba. pois é, agora. Não, eu não duvido que mais um tempo a mulher vai chegar, pegar o cara na porta de casa, vai dar a volta pra abrir a porta pro princeso entrar. Eu não duvido Eu que isso não exista. duvido, eu não duvido dela pegar, passar a mão nele no final de semana e falar assim, amorzinho, vou te levar pra fazer as unhas, vamos dar um trato no visual. Eu não duvido. Vamos comigo no manicure. Só que isso não é saudável Por isso vem a sobrecarga. pela nossa espécie, porque a mulher biologicamente ela não tem essa capacidade fisiológica de aguentar porrada que em tese seria direcionada aos o homem queria homens. escudá-la, né? Exato. Se hoje, Deus me livre, guarde, mas estourasse uma guerra
quem nos defenderia? Ia ser Mulheres Maravilhas, Amazonas, Xenas. Não. É por Não isso que teria ninguém. Como que um princeso vai para o campo de guerra? Eles não estão preparados, elas não estão preparadas. Na verdade, o que a gente tem hoje é uma confusão. É uma grande confusão. Por isso que existe um grande índice aí de dependências, medicações, Exato. suicídio. suicídios. Ontem mesmo eu estava conversando com o Heitor essa questão da guerra, né? O Heitor é meu filho, tem 9 anos. Falando sobre o alistamento militar. Dizendo que ele tinha que se alistar, que é obrigatório para todos os homens. E o alistamento militar, o exército, é um dos rituais. Sim. Né? Hoje a gente chama de Forças Armadas, mas antigamente o cara ia em Esparta, por exemplo, todos os homens participavam. Todos os homens participavam. E é uma maneira de masculinizar aquilo que está feminilizado. Aquele que passam pelo exército, ele sai de lá, ele sabe lavar suas roupas, passar suas roupas, ele sabe fazer a comida, ele sabe cuidar da casa. Se acontecer alguma coisa, alguma guerra, se ele precisar de algo de sobrevivência, ele sabe como fazer, entendeu? Ele sabe fazer um fogo. São questões assim que pode parecer boba, coisa de piá. É coisa de piá, mas é essencial. Minha esposa estava falando ontem, falei, olha, agora está tendo aula de boxe na academia, que massa, né? Eu falei assim, eu não vejo graça nenhuma em luta boxe, os caras se batendo assim, né? Eu falei, você não sabe porque você é mulher, você não entende, entendeu? O boxe, como qualquer tipo de arte marcial, você, japonesa, acho que pode me ajudar muito, é assim, exige do homem a coragem de dar a cara para bater. Coragem e disciplina. Muito. Ele vai ter que se sujeitar a apanhar. Ele sabe que ele pode levar um cruzado, um jab, seja lá o que for, mas mesmo assim, ele está na aula, ele vai se sujeitar àquilo. É um exercício da coragem que é uma das características do homem, que é a coragem, a honra, a força e o domínio. Né? E não. Hoje o que eles vão fazer? Vão jogar videogame. Andar de skate, imagina se a mãe vai deixar a criança andar de skate. Pode cair, pode se machucar, pode quebrar a perna. Não, filho, não, que é isso? Não. Vai brincar de amarelinha. Hoje o Davi, tá com 11 anos. Davi é teu pequeno. Meu pequeno, ele construiu uma grande memória. Estava com uma amiga ali, me preparando para hoje. E aí os amiguinhos que jogam beisebol com ele pegaram ele de bicicleta, ele foi penduradinho na bicicleta pra rua. Nossa! Sei lá quantos quarteirões da frente, o coração disparado. Vai. E nesse inteirinho, eu já vou criar o nosso conteúdo no nosso próximo podcast. Eu gostaria novamente de convidar a Débora a participar, porque eu acho que um episódio foi muito pouco pra gente conversar a respeito de tudo que a gente tem pra conversar. Vamos conversar especificamente sobre as novas gerações, os nossos filhos, o legado que nós podemos propiciar às novas gerações. Deixa eu dar uma deixa também junto dessa. Convite aceito. O papel da mãe e o papel do pai nessa criação, independentemente das crises que estão acontecendo hoje. Né? Eu até vou ilustrar aqui. Um dia eu estava conversando com uma psicóloga, a Zeine. Ela falou assim a história do passarinho. Né? A passarinha, ela queria que o passarinho pequenininho ficasse no ninho, permaneça aqui no ninho. É acolhedor, é aconchegante, é seguro, você tem alimento. Sim. E o passarinho pai, ele queria empurrar o piá, o passarinho para voar. Entendeu? Com dor no coração. Ele sabia que o piá podia se quebrar, mas esse era o papel. Enquanto uma protege, outra lança para o mundo. E os filhos são para o mundo. São para o mundo. Devemos criá-los para nossa ausência. Exato. Boa, Débora. Criá-los para o mundo. Nossa maior alegria, maior felicidade é o momento em que nós criamos nossos filhos tão bem que eles não precisam mais da gente. Tem algo que eu trago sempre, por mais que eu trabalhe com muitos casos, muitos processos, onde a violência contra a mulher seja, na sua maioria dos processos que atuo, eu sempre digo que eu trabalho para famílias. Sim. Eu não tomo partido, porque existem situações que quem está errado vai estar errado, independente de quem o faça. Sim. Então, trazer sempre consciência,
bom senso, que cabe em todo lugar, Todas as situações. e em compreensão para que os nossos papéis sejam cumpridos ainda após o casamento, né? Além do Perfeito, divórcio. perfeito. O divórcio é algo que nós não somos educados para enfrentar, né? Não, os Exato. fins, né? Vamos falar mais sobre isso no nosso próximo episódio. Muito obrigada, Eu que Débora. agradeço, eu que Segue o agradeço. convite para o próximo episódio. A todos que nos assistiram, nos ouviram, meu muito obrigada. Novamente aos nossos patrocinadores, os futuros patrocinadores. Isso. Meu muito obrigada. Eu sou Camila Dariva, Paulo Vinícius e a queridíssima Débora aqui com a gente. Muito Obrigada. obrigada. Até a Boa noite. próxima. Até. Até.